Então, 2 Timóteo 3, 16 e 17 diz o seguinte: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, agradecemos, meu Deus, a oportunidade de estarmos aqui reunidos essa noite para compartilhar um pouco da Tua Palavra. Rogamos, meu Pai, que através da ação do Espírito Santo, o Senhor nos ajude a colocar a Tua Palavra em nossos corações e a corrigir nossas vidas segundo ela. Depositamos, meu Pai, isso em Tuas mãos e oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, irmãos, 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, uma passagem muito conhecida pela igreja, uma passagem que muitos irmãos têm em suas memórias, têm decorado, uma passagem que estudamos desde criança, né? Principalmente aqueles que participam aí do ANSI, né? Então, é uma passagem que muitos já conhecem, mas também é uma passagem que tem muito a nos ensinar. E nunca é demais revisar aquilo que já temos aprendido acerca da palavra de Deus. Então, diante, irmãos, dessa passagem, desses 2 versículos, eu queria tratar com os irmãos sobre a suficiência das Escrituras sagradas para uma boa vida cristã. Então, esse é o tema que nós vamos tratar essa noite, a suficiência das Escrituras para uma vida cristã, né? E por que, irmãos, falar sobre isso? Porque nós, no nosso tempo, vivemos um grande problema dentro e fora da igreja. E esse problema é que muitos cristãos, muitos crentes modernos, têm adotado um estilo de vida secular justamente porque não creem na suficiência das Escrituras para a sua vida. Muitos irmãos, muitos crentes em Jesus Cristo, muitas pessoas até bem intencionadas, dentro e fora da igreja, têm se deixado levar pelas doutrinas deste mundo e se contaminado com o que esse mundo tem ensinado, né? Então, esse é um grande problema que a igreja do nosso tempo vive. Não é à toa que existem igrejas ao nosso redor de todo tipo, não é verdade? No nosso bairro aqui ao redor, só o que tem são igrejas com doutrinas diferentes, com pensamentos diferentes, e cada uma delas sendo influenciada de uma forma distinta pelo pensamento do nosso mundo. Então, o que está sob a nossa responsabilidade é, portanto, manter uma doutrina firme na palavra de Deus. Por isso o tema, a suficiência das Escrituras para uma vida cristã. Nós precisamos das Escrituras e de nada mais, né? Então, irmãos, essa mistura que muitos crentes e muitas pessoas desse mundo têm feito, tem trazido alguns resultados bem complicados para o povo de Deus, né? Primeiro é a mistura da cultura nos ensinada pelo Senhor Jesus Cristo com a cultura deste mundo. Então, alguns cristãos têm se misturado com o pensamento secular, com o comportamento secular, com a vida secular, com o modo de pensar deste mundo, tem trazido isso para dentro da igreja, para dentro da prática, para dentro da vida cristã, e tem assim contaminado a si e também aos irmãos que estão ao seu redor. Isso é um problema gravíssimo, um problema que não é difícil nós trazermos à nossa memória situações, né, que podem ter acontecido conosco com relação a coisas, né, parecidas com essa. Então, muitas pessoas têm misturado o pensamento que nos é transmitido através da Bíblia com o pensamento desse mundo. E assim, construído algo completamente novo dentro da igreja. Muitas inovações dentro das igrejas que existem no mundo afora são justamente resultado dessa mistura. E isso é fruto de 2 pensamentos também muito complicados para uma vida cristã. Se nós buscamos pensamentos e doutrinas de fora para trazer para dentro da igreja, por que fazemos isso?
Porque acreditamos que a Bíblia não é suficiente. Ou, em última instância, porque alguém acredita que a Bíblia não é verdadeira. Então, quando se mistura dentro da nossa vida cristã nosso pensamento bíblico com o pensamento mundano, estamos automaticamente afirmando que não cremos nas Escrituras. Não cremos na verdade que é as Escrituras. Ou também que as Escrituras podem até ser verdade, mas não são suficientes para a nossa vida. Isso é um pensamento que confronta, né, a Bíblia, que confronta a doutrina cristã. E por causa disso, muitos cristãos também têm pensado que devem mudar as coisas, trazer inovações para dentro da igreja, trazer novidades, trazer aquilo que antes era tido como algo inconcebível, né? Isso tem acontecido em muitas igrejas. Não é porque temos o pensamento de que a pregação do Evangelho deve estar como o foco do trabalho da igreja, que nós também não estamos suscetíveis a cair no mesmo erro. Nós somos pessoas falhas, pessoas, né, necessitadas da graça de Deus, e precisamos nos relembrar diariamente que carecemos daquilo que Deus tem nos revelado através de suas Escrituras e que devemos defendê-la tal qual ela é, a palavra infalível, inerrante e suficiente do único e verdadeiro Deus, né? E por não acreditarem nessa palavra, por acharem que essa palavra não é suficiente para uma vida cristã, muitas pessoas têm adotado doutrinas heréticas, adotado heresias, trazido heresias para a sua vida, trazido heresias para o seu convívio com os outros irmãos, né? Então, existem duas heresias grandemente defendidas no nosso país hoje em dia. Todas essas duas, né, por pessoas que se dizem cristãs, às vezes influenciados pelos católicos, às vezes influenciados pelas seitas e heresias que se dizem cristãos, mas que não são, né? E essas duas doutrinas que têm entrado fortemente nas igrejas de Jesus Cristo, a primeira delas é a salvação pela obra. Isso é uma influência da Igreja Católica desde o período medieval, em que se prega que para ser salvo você tem que ser alguém caridoso. Para ser salvo, você tem que fazer suas obras. Para ser salvo, você tem que realmente exercer caridade para com as pessoas ao seu redor. Outra doutrina que tem entrado fortemente nas igrejas protestantes, evangélicas do nosso meio, é justamente o triunfalismo, oriundo ali das seitas e heresias e pensamentos pentecostais e principalmente neopentecostais. Aqueles que acreditam que a palavra de Deus, na verdade, que por ser cristão, eles não podem sofrer neste mundo. E acreditam que a vida cristã é uma vida de completo triunfo. Completo triunfo sobre todos os males que assolam a humanidade. Então, para essas pessoas, se você tem um problema financeiro, se você é pobre, então é porque você está no pecado. Então, para essas pessoas, se você sofreu uma doença, é porque você está no pecado e Deus está lhe punindo, né? Essas coisas não condizem com o que as Escrituras dizem, mas são muito difundidas no nosso meio. E, infelizmente, essas coisas são difundidas, né, a ponto de passarem até mesmo na televisão diariamente. Então, existem certos canais de televisão que, quando você liga a TV, tem lá pastores, né, falsos mestres, falsos profetas, falando justamente, defendendo e pregando essas coisas que confrontam as Escrituras. Então, irmãos, diante de uma realidade tão complicada, de uma realidade tão difícil, que é a nossa para a defesa do Evangelho,
nós temos justamente que enfrentar essas dificuldades e combater, assim como a palavra de Deus nos outorga, nos obriga a defender aquilo que a Bíblia nos fala, defender aquilo que Deus nos revelou através das suas Escrituras, né? E, mais uma vez, por isso, o tema de hoje, a suficiência das Escrituras sagradas para a nossa vida cristã. Então, a proposta que eu trago para os irmãos essa noite é justamente essa, relembrar essa doutrina tão importante para uma vida cristã, que é a inspiração, a inerrância e a suficiência das Escrituras para uma vida cristã saudável e uma vida cristã santa diante de Deus. Não precisamos de nada além disso para podermos ter conhecimento suficiente para viver de uma forma que agrade a Deus, para viver de uma vida santa. Não há nada que acrescente a vida cristã mais do que a palavra de Deus. Não há nada que complemente a palavra de Deus nesse sentido, justamente porque ela é suficiente para a nossa vida. A palavra de Deus, portanto, é aquilo que devemos ter em nossa mente, em nossos corações, diariamente, né? Então, irmãos, vocês já devem ter entendido por que essa passagem dentro desse tema, né? Nós temos aqui diante de nós um pequeno trecho da segunda epístola, da segunda carta de Paulo ao pastor Timóteo, né? E para a gente entender um pouco mais desse escrito da Bíblia, é bom nós termos em mente o contexto histórico que fez com que o apóstolo Paulo escrevesse essa carta ao pastor Timóteo, né? Então, vejam só, 2 Timóteo provavelmente foi o último escrito do apóstolo Paulo antes da sua morte. Provavelmente temos em mãos aqui a última escrita desse grande apóstolo, desse grande pregador do Evangelho, desse grande servo de Deus, que teve uma vida dedicada ao Evangelho, dedicada à pregação, e que agora escreve suas últimas palavras antes de ser martirizado. Ele se encontrava pela segunda vez aprisionado na cidade de Roma, né? Os irmãos que estão familiarizados ali com o livro de Atos dos Apóstolos, vão perceber que o livro de Atos termina justamente com a primeira prisão do apóstolo Paulo na cidade de Roma. Só que vejam só, Atos capítulo 28, versículo 30, nos diz o seguinte, já é o fechamento do livro de Atos, Atos 28, 30. Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos o que o procuravam, pregando o reino de Deus e com toda intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus. Então vejam, essa aqui foi a primeira prisão do apóstolo Paulo, relatada no fim do livro de Atos. Ele estava em prisão em regime domiciliar. Ele estava preso em uma casa que ele alugara. Ele estava preso ali, livre para andar dentro daquela casa, né? Como nós sabemos, esse regime de prisão domiciliar que é tão comum aqui no nosso país, né? Então ele estava lá na sua casa e ele tinha toda a liberdade de receber os irmãos, de receber pessoas para pregar o Evangelho, de instruir os irmãos que viviam na cidade de Roma, né? E, embora o livro de Atos, a narrativa de Atos termine nessa primeira prisão do apóstolo Paulo, os historiadores da igreja, eles conseguiram documentos que comprovam que o apóstolo Paulo ele tinha sido libertado dessa prisão domiciliar. Em determinado período da história, ele saiu da prisão domiciliar, tinha sido solto e ele seguiu viagem missionária, né? Então vejam, Eusébio de Cesareia, um historiador da igreja do século V, na verdade do século III, relatou que Paulo, após essa sua primeira prisão domiciliar, ele justamente seguiu
essa viagem missionária, né? Agora, outro grande pastor da igreja, lá do primeiro século ainda, Clemente de Roma, ele foi um dos pais apostólicos, ou seja, ele foi um dos primeiros cristãos a liderarem a igreja depois do falecimento de todos os apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele escreveu uma carta para os irmãos que viviam em Corinto, dizendo que o apóstolo Paulo tinha viajado para pregar o evangelho até os confins do Ocidente. Então, para a mente da pessoa daquela época, os confins do Ocidente eram justamente o fim da Europa, que hoje chamamos ali de Portugal, ou até mesmo da região da Espanha. Então, nos dá a entender que o apóstolo Paulo, depois dessa prisão que é relatada em Atos, foi libertado pelas autoridades e saiu novamente em viagem missionária, dessa vez até a Espanha, provavelmente. Porque quando vemos lá em Romanos, também lá no finzinho de Romanos, capítulo 15, versículo 28, o apóstolo Paulo, quando escreveu para os irmãos de Roma, disse que vejam só, Romanos capítulo 15, versículo 28, tendo, pois, concluído isto, e havendo-lhes consignado este fruto, passando por vós, irei à Espanha. Então, era interesse do apóstolo Paulo, eram os planos do apóstolo Paulo, ir até Roma, e depois de Roma, ir pregar o evangelho na Espanha. Então, provavelmente foi esse o contexto histórico que aconteceu antes da escrita de 2 Timóteo. O apóstolo Paulo saiu, foi aprisionado, foi levado até Roma como prisioneiro, passou 2 anos em Roma como prisioneiro em regime domiciliar, depois foi liberto e seguiu novamente viagem missionária até os confins da Europa, provavelmente até a Espanha. E em algum momento dessa última viagem missionária, ele foi novamente preso pelos romanos. Mas dessa vez, ele não foi preso em sua casa, ele foi preso provavelmente em uma prisão comum, né? Porque é justamente isso que ele nos dá a entender, quando lá em 2 Timóteo, ele fala para Timóteo, vejam só, em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 9. Segunda Timóteo 2, 9. Pelo qual estou sofrendo até algemas como malfeitor. Então, o apóstolo Paulo tinha sido novamente preso pelos romanos e agora ele estava sendo tratado como um malfeitor, ele estava algemado, provavelmente em uma prisão comum. Por que o apóstolo Paulo tinha sido preso? Bom, a história nos conta que nesse período que o apóstolo Paulo tinha saído nessa viagem missionária, surge em Roma o imperador Nero, um homem sanguinário, um homem que tocou fogo na própria cidade de Roma e atribuiu a culpa aos judeus e aos cristãos. E por isso eles foram perseguidos na cidade de Roma, foram perseguidos por todo o Império Romano, e por isso o apóstolo Paulo foi preso, e por isso o apóstolo Paulo foi martirizado, junto com muitos outros irmãos daquela época. Então o apóstolo Paulo estava aqui no período que escreveu 2 Timóteo, sendo injustamente acusado de liderar talvez um motim contra a cidade de Roma, contra o imperador, de causar barbúrdia dentro da cidade, e agora ele estava prestes a ser assassinado. Vejam o peso desse contexto para a escrita do apóstolo Paulo nessa última carta, nessa última mensagem para Timóteo. Então vejam a importância de nós compreendermos o contexto histórico para saber também a relevância e a importância das Escrituras sobre aspectos que a própria palavra de Deus não nos revela de cara. Porque vejam só, os cristãos estavam sendo falsamente acusados, perseguidos pelo imperador Nero, pelo Império Romano.
E nós temos diante de nós a última carta do apóstolo Paulo, antes de ser martirizado, e o foco da carta é para que o pastor Timóteo permaneça no Evangelho, permaneça pregando a palavra, permaneça firme transmitindo a mensagem do Evangelho. E essa carta, ela pode ser dividida em 4 temas, 4 assuntos principais que o apóstolo Paulo fala para Timóteo, e são, na verdade, 4 exortações. E a primeira exortação, os irmãos podem ver comigo aí no primeiro capítulo, vejam, 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 13 e 14. Primeira exortação, guarda o Evangelho. Os cristãos estavam sendo perseguidos, injustamente acusados, e a mensagem do apóstolo Paulo para o pastor é: mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Versículo 14. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Ou seja, guarda o Evangelho. Mantém a pregação tal qual ela deve ser feita diante do temor de Deus, pregando a palavra de Deus, pregando o Evangelho, pregando a mensagem que Deus tem revelado para nós. Quando olhamos capítulo 2, segunda exortação do apóstolo Paulo ao pastor Timóteo diante desse contexto. Vejam capítulo 2, versículo 3. E nós vamos ver aí que o que ele está falando para Timóteo é que ele sofra pelo Evangelho. Que ele dê sua cara a tapa pelo Evangelho. E eu estou sendo muito infeliz com as palavras, né? Porque isso significaria a morte daquele que defende o Evangelho. Então vejam, capítulo 2, versículo 3, participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Versículo 8, lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu Evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada, por esta razão tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Então, sofra pelo Evangelho, pregue o Evangelho, mantenha-se firme na pregação da palavra de Deus, mesmo diante de uma situação tão difícil como essa que eles estavam vivendo, né? E aí, capítulo 3, e a gente entra no contexto do versículo que nós vamos analisar essa noite, né? Vejam, capítulo 3, versículo 14. O que o apóstolo Paulo está exortando a Timóteo aqui? Para ele permanecer no Evangelho, né? Permanecer na sã doutrina. Então, vejam, capítulo 3, versículo 14 até o 17. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendestes, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então essa é a exortação do apóstolo Paulo para que Timóteo permaneça no Evangelho, sabendo que o Evangelho é o poder de Deus, sabendo que a palavra das Escrituras é inspirada por Deus e a revelação de Deus para cada um de nós. E aí, capítulo 4, última exortação para Timóteo. Vejam só, eles estavam sendo perseguidos, capturados, torturados, martirizados, assassinados. Mas o que é que o apóstolo Paulo fala no início do capítulo 4? A última exortação: prega o Evangelho. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Então vejam, irmãos, diante dos problemas do mundo, o que resta ao cristão? Prega a palavra, mantém-se no Evangelho,
permanece no Evangelho, sofre pelo Evangelho e guarda o Evangelho no teu coração, né? Então esse pode ser um resumo dessa carta, e um resumo que tem muito a dizer aos nossos corações e às nossas vidas, né? Então agora vamos entrar nos versículos que vamos estudar, capítulo 3, versículos 16 e 17, né? Vejam que esses dois versículos nós podemos dividir em três partes, né? Primeiro é a verdade sobre o Evangelho. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Segunda parte, a utilidade do Evangelho. Toda a Escritura é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. A Escritura é útil. E a terceira parte, a Escritura tem um propósito. Qual é o propósito da Escritura? A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então essa é a mensagem que nós vamos trazer essa noite. Primeiro, a verdade. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Então toda a Escritura já é uma declaração doutrinária do apóstolo que diz respeito, como a própria passagem já diz, toda a Escritura. Então não há passagem das Escrituras, não há passagem da Bíblia que não tenha sido inspirada por Deus. Não há trecho da Escritura que não tenha sido supervisionada por Deus na hora que o autor estava lá escrevendo. Porque é isso que a inspiração de Deus é. Deus não estava ditando e o homem escrevendo. Mas o homem, os servos de Deus estavam escrevendo as suas mensagens, mas Deus, através da ação do Espírito Santo, estava o quê? Supervisionando, para que, através disso, o resultado dessa escrita fosse uma mensagem isenta de erros. Portanto, não há erro nas Escrituras. Tudo que a Escritura diz é a mais pura verdade, porque é a mensagem de um Deus único e verdadeiro para o seu povo, para a humanidade, né? Então vejam só, toda a Escritura é inspirada por Deus. Deus supervisionou a escrita de todos os livros que compõem a sua passagem. E é justamente por causa dessa inspiração que podemos compreender aquilo que Jesus Cristo diz lá em João. Abram comigo lá em João capítulo 17, versículo 17. João 17, 17. João 17, 17, que diz o seguinte: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Palavra de Deus é verdade. A Bíblia Sagrada é a verdade. E essa verdade, ela nos santifica. Essa verdade, ela transforma nossas mentes e nossos corações. É através dessa verdade que alcançamos salvação. Porque é através da pregação do Evangelho, da pregação das Escrituras, é que alcançamos a salvação de Deus, né? E aí a gente entra, irmãos, no segundo tema, no segundo assunto dessa passagem, que é justamente a utilidade. Já vimos a verdade e a Escritura. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Agora, ela não é só verdadeira, mas ela é útil. Então, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Então, a Escritura é útil para nos ensinar aquilo que Deus tem falado à humanidade. A Bíblia é o meio pelo qual Deus se revela para nós. A Bíblia é o meio pelo qual Deus nos transmite a sua mensagem. É através da Bíblia que Deus fala aos nossos corações e às nossas mentes, que nos conduz por uma vida realmente de santidade. E as Escrituras também nos ensinam a necessidade da salvação. Porque, portanto, sabemos que somos pecaminosos. Porque sabemos que temos uma natureza caída. Porque nós somos capazes de perceber isso? Não. Porque a Bíblia assim diz. E porque o Espírito Santo nos convence.
mas é a Bíblia que nos diz isso. E é o Espírito Santo que, agindo na nossa mente, no nosso coração, nos faz ter fé nessa mensagem. Igualmente, é a Escritura que nos diz que carecemos do nosso Senhor Jesus Cristo. É a Escritura que diz e o Espírito Santo que confirma, que convence. Então, dependemos da Escritura para a nossa salvação. Então, a Escritura é útil para o ensino e também para a repreensão. Então, a Escritura é útil para advertir as pessoas acerca dos problemas desse mundo. A Escritura é útil para corrigir os erros de doutrina, para nos mostrar e advertir sobre os erros de conduta. Ela também é útil para nos advertir sobre os perigos deste mundo. A Escritura é útil para trazer à nossa mente uma realidade que enfrentamos diariamente, que são os problemas deste mundo, que sem ela, certamente não poderíamos compreender. A Escritura também é útil para a correção. Então, ela não apenas adverte, dizendo, isso é perigoso, mas ela também mostra o caminho para que o erro seja corrigido. Então, as Escrituras são úteis para que as pessoas sejam guiadas pelos caminhos corretos diante de Deus. Então, todo e qualquer desvio na vida de um servo de Deus pode ser corrigido através do uso das Escrituras, se assim for a vontade de Deus. Então, vejam que a Escritura é útil para a nossa vida. A Escritura também é útil para a educação na justiça. Fim do versículo 16. As Escrituras são úteis para que o homem de Deus cresça e amadureça espiritualmente, para nos levar pelos caminhos de santificação exigidos por Deus para uma vida correta diante dele. Eu gosto sempre de relembrar que nós possuímos uma natureza caída e pecaminosa. E por causa disso, a ira de Deus sempre esteve sobre nós. Deus é um Deus santo, é um Deus justo. E o nosso pecado confronta a sua santidade. O nosso pecado é uma afronta contra um Deus infinito. Portanto, o nosso pecado ganha um valor infinito. E apenas um pagamento igualmente infinito poderia saciar a ira de Deus contra nós. Então, todos nós pecamos, todos nós, justamente, poderíamos ser condenados ao inferno. Mas, mediante a salvação que há no nosso Senhor Jesus Cristo, somos livrados dessa justa punição e somos colocados debaixo das mãos protetoras do Deus único e verdadeiro. Então, isso é a mensagem que as Escrituras nos trazem. Veja, não há utilidade maior para a nossa vida do que essa, a salvação. Então, as Escrituras, elas são úteis também para nos manter nos caminhos do nosso Senhor através de uma educação para a justiça. E aí a gente entra no versículo 17, a terceira parte de nossa mensagem hoje, que é justamente o propósito das Escrituras. Sabemos que é o propósito das Escrituras que está expresso aí no versículo 17 por causa da conjunção que está a fim de que, justamente, o objetivo de tudo que o apóstolo Paulo escreveu nos versículos anteriores agora é mostrado aqui no versículo 17. Então, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que, ou seja, com o objetivo de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, significa que as Escrituras são suficientes e são úteis para fazer com que o servo de Deus seja, como as Escrituras dizem, perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Isso significa o quê? Crer naquilo que é correto,
ou seja, doutrinariamente correto, também significa o quê? Agir corretamente. Então não adianta só crer naquilo que é verdadeiro, é preciso também agir da forma com que as Escrituras nos ensinam. Mas não apenas isso, mas também pensar corretamente. Não adianta crer, agir, mas se no nosso pensamento as coisas mundanas, a vida secular seja sempre presente nos nossos pensamentos. E também nada disso adianta se temos um sentimento errado para com as coisas da vida cristã. Então podemos crer no que é verdadeiro, podemos agir segundo a palavra de Deus, podemos até ter pensamentos corretos diante de Deus, mas se nós sentirmos de forma equivocada, ou seja, tivermos sentimentos maus para com o que a palavra de Deus nos ensina, ou pelo contrário, né? Tivermos sentimentos bons, gostarmos daquilo que o mundo tem a oferecer, nós também estamos igualmente equivocados. É aí que muitos cristãos começam a desviar as suas vidas, porque gostam muito do que o mundo tem a oferecer e que dão espaço a esses sentimentos em sua vida. E dão espaços para que esses sentimentos cresçam e tomem conta de todo o nosso ser. Infelizmente, isso acontece na vida de muitas pessoas, de muitos cristãos. Mas por quê? Talvez por falta de convicção daquilo que a palavra de Deus tem a ensinar. Talvez porque não acreditam na verdade da palavra de Deus, ou na suficiência da palavra de Deus para uma vida agradável a Deus, uma vida cristã, né? E aí, finalizando a passagem, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, né? Então, o propósito das Escrituras é também capacitar o crente, capacitar a cada um de nós a exercer nossas responsabilidades neste mundo, né? Não há atividade humana, irmãos, que não possa ser aperfeiçoada pelo uso da palavra de Deus. Não há profissão que não possa ser aperfeiçoada pelo uso da palavra de Deus. Não há atitudes dentro e fora da igreja que não possa ser corrigida pelo uso da palavra de Deus. Por isso, um dos propósitos da Escritura para conosco é justamente fazer com que estejamos habilitados para toda boa obra. E eu queria destacar isso. Toda boa obra. Então não há obra, não há boa obra, melhor dizendo, que não possa ser aperfeiçoada através do uso das Escrituras. Então, não importa o que queremos fazer, se quisermos fazer qualquer coisa que agrade a Deus, precisamos utilizar a palavra de Deus para isso. Então, chegando aqui ao fim, temos algumas aplicações para a nossa vida, né? Primeira é que, através das Escrituras, nós podemos distinguir a verdade da mentira. Abram comigo em 1 Coríntios, capítulo 2. 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 12 e 13. Nós vamos ver que as Escrituras, elas não contêm palavras que são fruto do pensamento humano, mas sim do pensamento de Deus, fruto da vontade de Deus. Então, 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 12 e 13. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais como espirituais. O que o apóstolo Paulo está falando aqui também? Que
as Escrituras, né? Está falando, na verdade, sobre aquilo que ele tem pregado. Mas lembre que toda pregação, ela deve ser fundamentada nas Escrituras. Então, portanto, as Escrituras não são fruto de palavras, não é um conjunto de palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas sim pela sabedoria de Deus. Deus é onipotente, Deus tem todo o poder sobre todas as coisas, Deus conhece todas as coisas e é detentor de um conhecimento infinito, é detentor de uma sabedoria infinita. E foi esse Deus infinitamente sábio que nos trouxe essas Escrituras, que ganham o mesmo status que Deus. Completamente verdadeira, estipulada através de um conhecimento infinitamente superior ao nosso. Então, portanto, as Escrituras têm que estar na maior importância da nossa vida cristã na hora de fazermos qualquer coisa em prol do nosso único e verdadeiro Deus, né? Vejam também lá em Romanos capítulo 3. Romanos 3, do versículo 13 ao 15. Na verdade, Romanos 3, do 1 ao 4. Romanos 3, do 1 ao 4. Então, o que as Escrituras dizem aqui? Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, sobre todos os aspectos. Principalmente porque os judeus foram confiados os oráculos de Deus. E daí, se alguns não creram, a incredulidade deles virá para desfazer a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e mentiroso. Todo homem, segundo está escrito, para seres justificados nas tuas palavras e venha vencer quando fores julgado. Então vejam, aqui nós estamos vendo que as Escrituras são verdade. Seja Deus verdadeiro e o homem mentiroso. Então tudo aquilo que Deus nos fala através das suas Escrituras é verdade. Então devemos tratar de tudo aquilo que confronta as Escrituras como aquilo que realmente são. Mentira. Então não há verdade neste mundo que confronte aquilo que Deus nos revelou nas suas Escrituras. Então os campos das escolas, das universidades, muitas vezes se tornam o foco de locais onde pessoas confrontam as Escrituras. Infelizmente, muitas outras igrejas também têm sido da mesma forma. Pregado coisas que confrontam as Escrituras. Então, tudo aquilo que se diz, que confronta o que a palavra de Deus nos revela, é, portanto, mentira. E deve ser vista dessa forma. Não há pensamento, não há palavra humana que confronte aquilo que Deus tenha dito e permaneça algo verdadeiro, porque a palavra de Deus é verdadeira e ela nos é revelação de Deus, né? Para finalizarmos, eu peço agora que os irmãos abram suas Bíblias lá em Judas. Penúltimo livro da Bíblia, logo antes de Apocalipse. Judas. E aqui, irmãos, nós vamos ver um mandamento das Escrituras para cada um de nós. Então, nós, como os cristãos, temos sobre as nossas costas a responsabilidade que é atribuída aos crentes aqui em Judas, a partir do versículo 3. Judas, versículo 3. Amados, quando eu empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação,
os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único e soberano Senhor Jesus Cristo. Vejam o final, ou a segunda metade do versículo 3. Exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por toda lhes foi entregue. Então, essa é uma responsabilidade que recai sobre cada um de nós. Não importa o que fazemos dentro ou fora da igreja. Todos nós temos essa mesma responsabilidade, batalhar diligentemente pela fé. Em outras palavras, aquilo que o apóstolo Paulo falou em 2 Timóteo. Permanece no Evangelho,